Conexão Poder, eu entrevisto o deputado estadual Faisal Khalil. Seja muito bem-vindo aqui, Faisal. É sempre muito bom conversar com você, acompanhar o seu trabalho. Eu já tive a oportunidade de estar ao seu lado, né? Literalmente, várias ações, e percebo essa sua dedicação em temas que são muito importantes para a sociedade. A questão da infância é algo que se destaca muito, a questão social, a questão da logística no estado, as concessionárias, energia solar. Já falar um pouquinho de tudo isso, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Ana. Para mim é um prazer imenso estar aqui mais uma vez no Conexão Poder, poder, inclusive, falar um pouco do nosso trabalho, da nossa trajetória, com um jornalismo independente, claro e transparente que vocês fazem. Eu quero começar a falar um pouquinho da sua trajetória, né, de uma maneira muito breve, mas você tem uma atuação no social, em projetos de cidadania e social, já desde a adolescência, e isso é muito presente. Olhando, dando uma olhadinha nas suas redes sociais, eu não vi tantas postagens sobre isso, mas eu sei que você continua nessa atuação desde sempre? Sim, a vida me ensinou, né? Eu vim de uma família carente, nós chegamos aqui, minha mãe professora, meu pai agricultor, falido, aqui em Mato Grosso, e tinha vários anseios como criança que eu não pude realizar por falta de dinheiro. Um deles era o taekwondo na época, em 1990, que estava muito em voga entre os adolescentes, eu não tinha condição. Então tudo que eu não gostaria que fizesse comigo, eu não gostaria que fizesse com o próximo. Então tudo que eu sempre almejei como adolescente, eu hoje em dia, tendo condição de fazer, eu faço. Então a questão social, eu atuo, né, primeiro, por uma questão de vida mesmo, de aprendizagem de vida, e um segundo ponto também é a Ordem de Molay, e conseguiu me moldar nesse sentido. A gente faz muito filantropia, então desde 2002 a gente vai na creche e na escola lá no Atalaia. Eu lembro até hoje, minha mãe era professora e falava assim, vai lá ajudar o pessoal do Atalaia. Então era no final do ponto de ônibus, porque lá só tinha asfalto só na linha de ônibus, então era muito fácil chegar. Então, a minha atuação assim, no social é antes mesmo do Faisal político. Então, Faisal ser humano. E essa atuação despertou o político? Despertou para a vida política? Com certeza. Foi na Ordem de Molay que surgiu a ideia de eu ser candidato, né, a vereador, a vida pública. Então, surgiu das mesmas pessoas. Então nós tivemos um percurso dentro da Ordem de Molay e eles me fizeram candidato lá em 2012 a vereador. Hoje os jovens precisam ter mais atenção a isso, Faisal. Como você avalia esse movimento dos jovens? Porque a gente tem se deparado com situações que são preocupantes. Aquele caso mesmo daquela menina sendo espancada numa escola, né, no interior, com desafios e aí envolvendo muita agressão, muita violência. Projetos sociais são caminhos importantes? São, principalmente eu foco muito também em artes marciais, porque as artes marciais, eles ensinam a criança a ter disciplina. A gente tem karatê nas nossas instituições, que eu falo, quando eu falo nossa, porque eu falo que eu criei, é uma associação política jovem, eu tive a ideia, você vai ser candidato, não, vamos montar uma associação então. A ideia foi minha, mas sozinho eu não faço nada. Eu tive um grupo de pessoas, então a associação é mais de uma pessoa, nós criamos a PJ. Então hoje em dia a gente foca bastante em arte marcial, porque ensina a dar disciplina, ensina o que é certo e correto, os professores são professores fantásticos, então ao invés do aluno, ou da criança no caso, né, ficar na rua, né, aprendendo coisas ruins, né, ou coisas de faccionados, como a gente vê por aí, não, elas aprendem coisa boa, o lado bom, né, então o karatê é fantástico, a capoeira, a gente tem aula de violão, né, de balé. Então hoje, graças a Deus, eu consigo proporcionar isso aí, através do terceiro setor do poder público, né, que às vezes é muito criminalizado, mas se você tiver profissionalismo e saber fazer, você faz muita coisa com um custo muito menor para o poder público. É isso que a gente vem fazendo hoje com a PJ, desde 2010, quando nós criamos a PJ. Então, para mim é fantástico e é um dos motivos que hoje em dia que me faz ser candidato. Eu fui vereador uma vez, não gostei, saí fora, fiquei 2 anos fora, aí as mesmas pessoas que me apoiaram... Por que você não gostou? Posso falar que tem muita falsidade, a política é sempre um querendo derrubar o outro, o jogo nunca é limpo. E agora mudou? E por que deputado sim, vereador não? Você sabia que nos 2 primeiros anos como deputado eu já queria desistir? Não mudou muito não.
Eu queria desistir, eu confesso para vocês. A partir do momento que eu me senti útil quando? Quando eu comecei a brigar por uma coisa que é realmente boa para toda a sociedade, que foi a energia solar. Aí quando eu comecei a brigar e bater duro e falar que o governo estava errado, que eu podia fazer mais, que eu realmente poderia ser o representante da população, defender os interesses da população, foi quando eu me senti assim, bem como deputado. Né? Então, aquele lá foi uma virada de chave. Virada de chave para você. Na minha vida pública, sim. Foi aquele momento ali. Então, nos 2 primeiros anos, eu queria desistir já. Eu lembro que eu não pegava carro, eu não pegava VI, devolvia VI, né? Aí, não pegava para tentar fazer o que é moralmente correto e chegava as pessoas falavam que eu era hipócrita. Até dentro, entendeu? Não soava bem. Eu falei assim, não, então agora eu vou começar a otimizar tudo isso aí. Aí eu comecei a bater de frente com o governo, quando ele começou a taxar o sol, né, fiz os estudos corretos, entrei com a ação, ganhamos, né, hoje, em Mato Grosso, diferente de outros estados, em Mato Grosso não se paga ICMS sobre energia solar, ou seja, é plenamente viável aqui em Mato Grosso. Então isso aí me fez, deu uma virada de chave. Aí no meu segundo mandato, olha, eu demorei um mandato de deputado para começar a fazer algo pela população, que várias pessoas que me apoiavam deixavam de me apoiar porque eu só mandava emenda para saúde e educação, saúde e educação, saúde e educação. E porque realmente o Estado na época precisava. A gente via aí um caos assim, bem maior e se chegava no secretário de saúde não tinha grana. Uhum. Então hoje em dia é diferente, hoje o Estado de Mato Grosso tem, né, um bom orçamento e hoje estão fazendo aí mais de 7 hospitais regionais, né? Eu creio que isso aí vai ajudar muito a questão de saúde. A questão de saúde não é mais dinheiro, entenda você de casa, a questão de saúde é gestão. E como você avalia a gestão hoje da saúde? Dá para melhorar. Eu posso falar um caso, né, lá em Alta Floresta tinha um paciente e tem muito caso de Fournier, é uma doença que vai corroendo e te mata. Então você tem que fazer uma hiperbárica o quanto antes para você cicatrizar aquele ferimento. Se ele vai corroendo, chega no osso e te mata com uma infecção generalizada. E eu acompanhei uma mulher que, infelizmente, ela acabou falecendo. Porque, questão de gestão. Como assim, Faisal? Em Alta Floresta tem a hiperbárica. Tem um tratamento. Tem tratamento. A pessoa estava 5 dias no hospital, certo? Eu conversei com o secretário, a gente foi atrás, ela permaneceu mais uma semana lá no hospital, até botar ela numa ambulância para ela percorrer 800 quilômetros para chegar no HMC aqui, fazer algumas hiperbáricas e morrer. Então, por que o Estado não fez um convênio com aquela entidade lá em Alta Floresta e não fez por lá? Eu te falo isso que eu tenho assessor, que é de Alta Floresta, teve o mesmo problema, né? E lá o SUS de lá não te dá acesso à hiperbárica. Nós tivemos que fazer cotinha e pagar. Gastamos, acho que foi 20 mil reais, tive que fazer não sei quantas sessões, 600 reais cada sessão. Então, quer dizer, foi uma vida que se foi, que poderia ter sido salva. E você... Imagina a dor dos familiares. Então, eu falo, sim, a questão, isso aí foi em 2023, a questão da saúde em Mato Grosso não é mais dinheiro. Se fosse dinheiro, o governador não estaria fazendo um parque de 2 bilhões. Né? Então, quer dizer, se está fazendo um parque de 2 bilhões é porque está sobrando dinheiro. Porque eu acho que a prioridade é a saúde. E realmente isso é verdade. Em 2022, o governador não pagou mais emendas para a saúde. Não pagou. Ficou sem pagar. E daí eu percebi, opa, será que eu acho que a boa população não é necessário para o governo? Então eu tenho que saber. E aí, depois desse primeiro mandato que eu comecei a trabalhar mais com o terceiro setor, fazer ações sociais e realmente fazer o que eu gosto. Eu gosto dessa parte. Eu tenho aí relatos de... Cara, tem pessoas que me ligam, Faisal, a mãe da minha empregada aqui parou de tomar remédio para depressão, depois começou a fazer as suas aulas tem aula de dança, de zumba, de lambadão, de funcional, e as mulheradas tomaram conta. Por quê? O cara, o homem, eu sou homem, eu gosto de ir num barzinho, eu gosto de ir num campo de futebol, eu gosto de jogar um baralho. E a mulher? Faz o quê? Cuida de casa, cuida de filho, lava roupa, passa roupa, não tem lazer. Comida, a gente tem. Ainda mais vocês ainda que tem poder aquisitivo. E que não tem? Faz o quê? Né? Então, o que eu falo das APJs, que tem a sua administração própria, tem a sua diretoria que eu não faço parte, hoje eles proporcionam isso para a população mais carente. Eu sou muito feliz. Então teve essa guinada. Hoje eu estou feliz
enquanto deputado. Eu me sinto satisfeito. E aí você tem essa representatividade em vários setores, porque quando você diz assim, energia solar, você passou a ser um nome vinculado à energia solar, empresariado, mesmo o cidadão que está ali aderindo à energia solar, mas principalmente, né, o empresário que precisa daquela energia solar para que ele consegue te ver como representatividade. A Sim. energia solar ficou uma marca sua. Ficou uma marca do Faisal, porque eu estudei, eu fui atrás, eu fui o primeiro parlamentar na história do estado de Mato Grosso e o único ainda a ir até a ANEEL fazer uma sustentação contra o aumento de tarifa na época da pandemia, certo? Não deu certo, mas eles ficaram com uma pulguinha atrás da orelha. Opa, tem alguém estudando e sabendo, então a gente não pode fazer o que bem entender. Tanto é que você percebe que depois disso, os aumentos que nós tivemos de reajuste foram sempre menores. Antigamente nós estávamos tendo reajuste aí, pessoal, de 10, 15, 20% ao ano. Não sei se vocês lembram. Sim. Então, eu ingressei com uma ação na Justiça Federal, inclusive foi julgado agora recentemente, infelizmente eu perdi, mas eu sei que a partir daí, né, mesmo na derrota, a gente tem os seus louros, porque eles sabem, quando eu falo eles, a agência reguladora que fica lá em Brasília sabe que tem alguém que está de olho. E eu tenho uma equipe dentro do meu gabinete que fica atento a tudo sobre energia elétrica. Tanto é que ontem foi assinado o relatório final da Câmara Setorial de Energia Elétrica na Assembleia Legislativa. Então, a nossa equipe lá consegue saber tanto os percalços, tanto os problemas que nós temos na energia solar, mas também na energia comum. Opa, lá em Sorriso está tendo, chega a dar 13 picos de apagões por dia. Isso aí a gente estava sabendo, a gente vai, comunica a Energisa, comunica a GER, faz a denúncia, quero saber o que está acontecendo. A subestação, melhora a subestação, falta o quê? Investimento. Eu trouxe técnicos dentro da audiências públicas, dentro da Assembleia, para fazer esclarecimentos. Então, eu estou muito satisfeito. A questão de energia, o deputado Faisal está sempre bem inteirado de tudo que acontece aqui no estado de Mato Grosso. Precisa melhorar, precisa melhorar. A Energisa sempre fala que vai ter investimento, fala que vai ter investimento. A gente vê, não. Então, eu estou esperando agora, as audiências que eu fiz pelo interior, estou esperando finalizar. Tudo para esse ano eles falam que são 1,6 bi. Eu quero saber quanto que foi gasto em cada centavo, em cada cidade, para saber realmente se aquele investimento está sendo feito naquela cidade, naquela localidade, para estar melhorando. Por que eu falo isso? Porque a Energisa, quando ela faz o investimento, ela não faz por benesse dela, ela faz por uma obrigação legal e ela cobra da gente. Como assim? Cobra. O poste que ela coloca, a rede de distribuição, transmissão, o transformador não é da Energisa, é nosso, porque a gente paga. Sim. Todo ano tem esse reajuste, que é no dia 8 de abril, certo? E nesses reajustes, os cálculos feitos para aumentar a sua conta de energia estão inclusos todos os investimentos que a Energisa faz, mais juros de 12,56 ao ano, 12,56 por ano, e mais INPC. Então, eu estou te falando assim que ela investe, mas ela tem um retorno para ela. Sim, e aí a gente tem que ficar de olho nisso, né? E aí, falando em ficar de olho nisso, você tem também atuado de maneira muito firme em relação à Via Brasil. E a gente teve aqui um prefeito, e foi interessante, porque esse prefeito de Colíder, ele trouxe, o Rodrigo, uma insatisfação no sentido de diálogo. Ele gostaria de ter acesso a mais projetos, planejamentos ali na sua região, né, em Colíder, para poder pensar também os seus projetos de ampliação, de mobilidade na cidade, e teve dificuldade, teve que acionar, né, por meio de protocolo, de notificação. E você está... E eles não conversam, infelizmente. A Via Brasil deveria ser chutada aqui do nosso estado. Eu não sei quem que está atrás dela, que segura ela de tal forma, né? Explica para quem está assistindo, afinal, quem é Via Brasil? A Via Brasil é uma concessionária, ou seja, é uma junção de várias empresas, que elas ganharam algumas concessões de rodovias aqui no estado de Mato Grosso. Ganhou daqui até Tangará, inclusive nesse final de semana estava uma fila imensa, viu, Via Brasil? Fila imensa para passar pela praça de pedágio, ou seja, as chancelas não estavam funcionando direito, pouco funcionário, daí a reclamação é geral. Em Tangará, isso. Em Alta Floresta, são várias obras de melhoria que não foram executadas. São 30 obras em atraso. Começou o contrato lá em 2019, para vocês entenderem. Tem um PER, que é um programa de exploração rodoviária, que tem a previsão de várias obras, não foram cumpridas no prazo legal. E aí, esse ano, no dia 2 de janeiro,
contrariando inclusive outras reuniões que nós tivemos com a AGER, fizeram um aditivo, onde participou a Cinfa, participou inclusive a AGER, que mudou de opinião, não sei porquê, e essa foi uma das alegações que nós fizemos em audiência pública para a AGER, e eles fizeram um aditivo muito camarada para a Via Brasil, fudendo com a população. Desculpa a expressão, mas foi nesses termos. O aditivo previa o quê? A exclusão de várias obras, inclusive acostamento. Imagina uma obra pedagiada sem acostamento, que é uma medida assim necessária para a segurança de quem transita. Então é isso aí. Aumento da concessão com 5 anos e meio, né, e a exclusão da outorga variável, que é 1% sobre o faturamento anual, que dá em torno aí lá da Via Brasil, lá em Alto Floresta, dá mais de R$500 mil nos cofres públicos todo ano, ou seja, então ela foi muito beneficiada, e com relação a isso aí, nós ingressamos na justiça e ganhamos a liminar, né, suspendendo. Então, mais uma vez, o deputado Faisal mostrando seu perfil combatível, né, analisando o caso em si e defendendo o seu direito, o direito da população, inclusive indo além. Quando eu falo indo além, que não é minha obrigação entrar com uma ação. Nós temos os órgãos de controle. Sim. Mas eu entrei com uma ação popular contra a Via Brasil, consegui já liminar. É uma ação popular, como todos sabem, qualquer um poderia entrar. Cidadão, qualquer vereador podia entrar, qualquer deputado poderia entrar, mas o Faisal entrou. Porque ele estudou, foi com afinco, né, viu algumas ilegalidades e conseguiu, e eu falei, inclusive, para o secretário atual do governo Mauro Mendes, que eu ia conseguir na justiça, porque, né, foi uma coisa bizarra que fizeram com a população. Esse aditivo aí, ele não tem como se sustentar. Está no seu radar, eleições 2026? Claro, estou aguardando. Eu vou PL, né? Vou PL, que é um partido que eu acredito nas virtudes, eu acredito no que o partido está fazendo aí pelo Brasil. Então, eu vou PL. É uma eleição difícil, por enquanto, para reeleição. Se acharem que eu devo ir para federal, eu vou. Então, eu estou na mão do presidente Ananias. Então, ele que está fazendo a chapa, eu tenho que respeitar a chapa que ele vai montar. Deputado, sendo Mato Grosso com essa tendência, né, com essa identidade de direita, e a gente começa a ver vários nomes que têm essa identificação de direita, alguns do partido PL, outros de outros partidos, mas também se posicionando com esse viés. O senhor acredita que isso possa, de alguma forma, dividir votos e acabar não sendo acabar sendo um tiro no pé para a direita? Vários nomes que se identificam, essa nova direita, se identificam com a direita e aí começar a disputar aquele eleitor. Tá. Pessoal aí de casa, não existe nova direita. A direita sempre foi a mesma, nós defendemos sempre os mesmos princípios, que é a propriedade privada, nós atuamos contra a droga, contra o aborto. Essa é a direita da liberdade de mercado, liberdade de economia e pela redução dos impostos. Então você aí de casa, quando alguém for chegar e falar para você, eu represento a nova direita, opa, procura ver a vida pregressa desse político. O que aconteceu, Ana? Essas pessoas que estão te titulando pela nova direita, na verdade, são de esquerda. São de esquerda. É, na verdade, uma nova esquerda que está sendo... Que vira nova direita. Que vira nova direita perto das eleições para tentar pegar o seu voto. Eu já vi vereadores que estão aqui em Cuiabá mesmo, que defendem o aborto, que em 2022, quando foram candidato a deputado, saíram falando que era pró-Bolsonaro, que era de direita, mas na verdade nunca foi, né? Nunca se posicionou. Então você tem que ver as posições dessa pessoa. Não adianta simplesmente botar a bandeira do Brasil agora aqui atrás e falar de direita, a nova direita, que não é, porque a direita continua sendo a mesma. Essas pessoas que estão falando que é da nova direita, na verdade estão de esquerda. Vocês viram elas apoiando, por exemplo, né, um Botelho no primeiro turno das eleições municipais do ano passado, e no segundo turno ele falava tanto faz, nem esse e nem aquele. Então essa aí é a nova direita? Não é. Porque a direita, ela se posiciona. Quem fica em cima do muro é vidro. Então esse é o recado que eu quero passar, né, para esses políticos que estão se titulando como nova direita, que não são, tá? Porque a pessoa que fala tanto faz, como o MBL falou, tanto faz lá em 2022, tanto faz Lula ou Bolsonaro, isso aí não é nova direita. Então isso aí, estão tentando agora botar uma carapuça, né, para que ano que vem, 2026, eles consigam os votos necessários para estar na Assembleia ou na Câmara Federal
e depois virar de novo para o que eles realmente são. Então, a direita precisa abrir o olho. Se você defende os mesmos princípios que a direita defende, cuidado com esses candidatos. Quando o senhor citou aí pró-Bolsonaro, necessariamente, para ser direita tem que ser pró-Bolsonaro? Nós temos outros políticos, né, que são de direita também, mas quando eu falo pró-Bolsonaro, é que o Bolsonaro que fez nós enxergarmos o que é a direita e a esquerda hoje em dia. Então, o Bolsonaro é nosso ídolo. Da direita, sim, porque ele foi o divisor de águas. Agora nós temos outros políticos também são de direita que podem disputar contra o Bolsonaro, certo? Mas quando eu falo pró-Bolsonaro, que ele fez nos enxergar o que é direita e esquerda. Antigamente eu achava que o PSDB era direita. E nós fizemos uma campanha para o Aécio Neves contra Dilma em 2014, entendendo que o PSDB era a saída, era a melhor saída. E depois nós fomos entender que, na verdade, o PSDB não é de direita. Aqui mesmo, em Mato Grosso, o PSDB sempre apoiou invasão de terras. Você vê os prefeitos que passaram pelo PSDB, você vê atuações deles, né? Tem um lote ali, a população está precisando de moradia, entra aqui, não interessa de quem que seja, eles não respeitavam o direito de propriedade. Isso aí a direita abomina. O direito de propriedade é um direito sagrado. Entendeu? Então, eu falo pró-Bolsonaro como se fosse pró-de-direita porque ele é a nossa referência. Agora, pode surgir outros políticos que também são de direita e que pode concorrer à presidência. Isso aí. E como o senhor avalia esse movimento que aconteceu no domingo? Enfraqueceu, fortaleceu? Eu avalio como necessário. Né? Foi o pontapé inicial para a gente sair desses abusos, né? Porque eu sempre falo para as pessoas, o que é ditadura, o que é democracia? A democracia é um governo com parlamento. A ditadura é um governo sem parlamento. Hoje em dia nós temos a ditadura do judiciário, por quê? Porque ele não respeita o Congresso Nacional. E o que mais me indigna é que os parlamentares que estão lá estão aceitando isso. Então acho que passou da hora, né, dos senadores, né, começarem a agir. A manifestação não vai resolver nada, Faisal, mas ajuda a pressionar. A manifestação é necessária sim para abrir os olhos, né? E se a gente ficar de braço cruzado, nós vamos ter sendo conivente. Então nós temos que ir para as ruas sim, nós temos que se manifestar de forma pacífica, né? Expressar o nosso sentimento, que é de indignação. Você não pode comparar, por exemplo, né, a esposa do Sérgio Cabral, que roubou milhões dos cofres públicos, né, envolvida em escândalos de corrupção, está solta, e uma senhora que passou batom numa estátua está presa há mais de 2 anos, condenada aí há mais de 14 anos, e enquanto você vê quem pratica corrupção e realmente rouba os cofres públicos, está sendo solto aí. Então, quer dizer, isso aí é inconcebível partir disso aí da nossa corte. A gente sabe que tem praticado vários abusos, o STF não tem respeitado o devido processo legal, né, tem prendido alguns sem provas e deixado solto outros com provas. Então, passou da hora. Então, a população realmente tem que ir para cima. Falta uma assinatura, tem que ir lá e cobrar o Romário, que é senador, né, a gente quer ver realmente quem que é o Romário, porque hoje... O senhor acredita que vai ter esse pedido mesmo, vai ser assinado, vai ter o número necessário de pedido de impeachment? É necessário para o Brasil voltar a crescer. Tá? É necessário, né, ter esse impeachment, que eu acho que até o próprio pessoal da esquerda não tem aguentado mais. Eles estão dando risada por trás, mas eles sabem que estão fazendo errado. Né? Isso aí é uma afronta à nossa democracia. Né? Não tem respeitado o nosso parlamento. E, infelizmente, a gente tem que começar aí a analisar muito bem em quem vai votar no ano que vem. Principalmente, a gente sabe agora da necessidade de ter um parlamento fortalecido. Que a democracia é a tripartição dos poderes, né? É uma teoria de Montesquieu, judiciário, executivo e legislativo. O legislativo faz as leis para o executivo cumprir. Se o executivo não cumpre da forma correta, está o judiciário aqui para defender a Constituição e não para rasgar a Constituição e colocar uma ditadura de toga. Então, a gente tem que começar a pensar muito bem quem vão ser os nossos senadores, que eles sim são as pessoas que podem fazer essa teoria dos
pesos e contrapesos, eles que podem puxar a corda do lado de cá. Então a gente tem que ter realmente senadores que defendam a população. Deputado, muito obrigada da entrevista. Deixa essa câmera aberta para o senhor pontuar algo que eu não tenha perguntado, falar de algum projeto de lei que seja importante, porque o senhor gostaria agora, nesse momento, de deixar bem presente na cabeça da população. Eu acho que foi falado de tudo um pouco, né? Tem muita coisa para a gente conversar, mas é que a agenda dele é apertadíssima. Foi falado bastante coisa, nós temos as nossas duas pautas, realmente foram... questão da energia, a questão dos pedágios. E eu não falei da sua importância para os conselheiros tutelares. O seu nome, eles o colocam como um importante representante. Eu tive a oportunidade de participar de vários eventos discutindo a questão da infância em Mato Grosso, e você sempre esteve presente e sempre esteve em diálogo com o Conselho Tutelar. Sim. A importância do Conselho Tutelar. Eles vão muito no meu gabinete, na Assembleia Legislativa. Ontem eles foram na minha casa falar de algumas situações que têm ocorrido em Várzea Grande, e eu tenho vários amigos que são conselheiros, defendo muito. Você é muito próximo, né, de Várzea Grande e também atua muito olhando para a cidade. Sim. Várzea Grande e Cuiabá também, eu conheço vários conselheiros, luto pela valorização de todos eles. Eu acho que o trabalho deles é super importante para salvaguardar alguém que está num estado de hipossuficiência, né? Falta orçamento para criança, falta olhar mais para a criança. Quando a gente fala muito no discurso, criança, mas orçamento público, carimbar o recurso. Isso aqui é para essas políticas ligadas à criança, embora seja constitucionalmente prioridade absoluta de todos. Os orçamentos maiores que tem no estado, a gente sabe que é sempre saúde e educação. Esse orçamento tem dinheiro que não acaba mais. Agora, as outras pastas sempre falta um pouquinho. Não só para criança, como falta também para o esporte, que pode moldar a criança. Para a mulher, considerando esse número expressivo de violência que a gente tem. Feminicídio. Falta um pouquinho, sim. Então, se despeça. Muito obrigado, Ana, ao Conexão Poder, por esse espaço. Desde já agradeço pela colaboração e estou sempre à disposição. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Deputado Faisal Khalil, o entrevistado de hoje no Conexão Poder.